Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, na página da igreja Assembleia de Deus, Jardim Pinheiros. Quero saudá-los com uma boa noite e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vossas vidas. Gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé. Vamos fazer esta oração e dar início a este culto de ensino, culto denominado culto da palavra. Palavra de Deus do Salmo 62, somente 2 versículos, diz assim a palavra de Deus: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e a minha defesa não serei grandemente abalado. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, na sua presença mais uma vez adentramos, Pai querido, nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, pedimos, Senhor, que venha, Senhor, receber o nosso culto, Pai. Este culto, Senhor, que será, Senhor, ó Deus querido, ó Deus amado, dedicado a Ti, ó Senhor. Aqueles, Senhor, que estão acompanhando das suas casas, Pai querido, visita nesta noite, Senhor. Deus amado, opera grandemente na vida de cada um. Pai querido, alcança, Senhor, estas vidas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Guarda, Senhor, estas vidas. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão reunidos, Senhor, na igreja, nesta noite, ó Pai. Vem de encontro, Senhor, a necessidade, Pai. Vem operando, Senhor, o Seu milagre, a Sua graça, derramando sobre nós, Senhor, a Sua bondade. Deus, é o que nós Te pedimos nesta noite, ó Pai. Sê conosco neste culto, Senhor, em o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar assento. Presbítero Cassiano, com a oportunidade de estar louvando a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmão, por essa oportunidade que nós temos de louvar e agradecer esse Deus Todo-Poderoso. 434 para a glória daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Deus. 434. A Teus pés, ó Jesus Cristo. A Teus pés, ó Jesus Cristo, Tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois Tua mão fiel eterna tem me salvo do temor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante Teu poder consolador. A Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto Teu amor. Em Teus
teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Amém, Jesus? Glória a Deus. Gostaria agora de convidar o cooperador Daniel para estar fazendo a leitura da palavra de Deus e orando pelos pedidos de oração. A igreja se coloca de pé, por favor. Saúde a mais igreja, paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom estar na presença do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Privilégio grande, irmãos, nós estarmos aqui nessa noite para juntos adorar o nome santo do Senhor. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos 5. Capítulo 5, versículo número 10. Amém, irmãos? Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que maravilha, irmãos, que palavra gloriosa. Já pensou, irmãos, se nós, antes, inimigos de Deus, pecado, vaidade, toda sorte de imundícia e pecado, o Senhor nos amou, nos alcançou lá no passado, irmãos, quando nós ainda estávamos no lado de toda sorte de pecado, agora, muito mais agora reconciliado com Cristo, amigos de Deus, filhos do Senhor. Quem necessita de oração, irmão, nessa noite? Todos nós necessitamos, irmãos. Aqui também tem pedido de oração para Maria, Romero, Luiz, Amaral e Martins, Luiz Medeiros. Também, irmãos, pelo irmão Antônio Martins, que continua na UTI, pela sua família. Nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E o Senhor pode alcançar o nosso querido irmão lá na UTI agora e pode dar cura para ele, porque o nosso Deus é maravilhoso. Irmã Luciana também pediu oração, irmãos. Causa na justiça. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é advogado por excelência. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Senhor, mais uma vez, Senhor, se colocamos diante da Tua graça, diante do Teu poder, diante da Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor concede nós estarmos na Tua presença, Senhor.
Senhor, nós não era digno de estarmos aqui, Senhor, porque a Tua palavra é bem clara em falar, Senhor, que nós éramos inimigos do Senhor pelo nosso pecado. Mas agora, Senhor, pela morte do Seu Filho querido na cruz do Calvário, Senhor, nós somos reconciliados com Cristo. E agora, Senhor, nós temos um privilégio pela graça alcançada, Senhor, nós temos aqui, ó Pai. Vem abençoar, Senhor, esse culto nessa noite. Pai, usa, Pai, o pastor que irá transmitir a Tua palavra, os demais irmãos que irá fazer a parte da Tua casa, meu Pai. Visita esses irmãos, Senhor, irmão Antônio Martins, ó Pai, continua, ele está na UTI, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é médico por excelência, Senhor, nós não podemos ir lá, mas o Teu poder está lá, porque o Senhor é onisciente, onipresente, meu Pai. E pode dar o alento, pode dar, Senhor, a graça da cura para o Teu servo lá agora, Senhor querido, e dá o alento, Senhor, porque nós sabemos que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza e a Tua graça nos basta, Senhor. Eu sinto a Tua graça aqui nessa noite, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a realizar na nossa vida. Oh, Jesus, derrama a Tua graça, Senhor, que nessa noite nós possamos ser alcançados pela Tua graça, Senhor. Abençoa também a irmã, Senhor, que está com causa na justiça, Senhor. O Senhor é advogado por excelência, Senhor, e nós já podemos falar que nós somos mais que bem-aventurados, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Fica conosco, o Senhor continua falando com a Tua igreja, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus. Saúde toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais essa oportunidade e estamos na casa de Deus. Em uma semana que nós vamos nos aproximando do culto de ceia, da celebração de ceia. E o Espírito Santo já vai conduzindo o louvor, falando sobre estar aos pés de Jesus, sobre a cruz, a leitura falando sobre a reconciliação. A nossa mente está sempre voltada. E eu glorifico a Deus por isso, porque não precisa chegar o culto de ceia para nossa mente estar voltada para a salvação, para o sangue de Jesus, para o seu sacrifício. A nossa igreja, nossas vidas está sempre voltada com gratidão. Eu glorifico a Deus pelo trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Hoje, quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, onde a igreja do Senhor se reúne e onde pessoas já sabem que na quarta-feira há transmissão e nos acompanha. Eu creio que um pouco mais de pessoas do que está presente está acompanhando pela transmissão, porque presente nós temos um tanto até limitado, mas eu glorifico a Deus pelos nossos irmãos que puderam deixar a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, e aqui estão. Deus abençoe grandemente. Neste momento vamos estar orando pelos nossos ofertantes dizimistas. Convidar o cooperador Mário, estará abençoando a todos os ofertantes e dizimistas. Já estaremos louvando a Deus. A nossa irmã Rose estará exaltando o nome do Senhor. E você que trouxe a tua oferta, você que trouxe o teu dízimo, entrega com gratidão, sabendo que o Senhor se alegra com aquele que contribui com alegria, não é com tristeza e não com constrangimento. Então, adore a Deus, porque sabemos que isso faz parte. Amém? Nós reconhecemos o que Deus fez por nós e por isso assim nós adoramos. Adoramos com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa voz, mas não só com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então, deixa o nome de Deus ser glorificado através do que Deus tem te abençoado. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tenho feito, por estar na tua casa. Agora venho, Senhor, lhe pedir que abençoe, Senhor, o dizimista e o ofertante na tua casa. Multiplique, Senhor, suas rendas. Multiplique, Senhor, por 30, por 60, por 100, por quanto tu queres multiplicar, Senhor, porque tu és Deus, dono de tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Da igreja, na paz do Senhor Jesus. Aleluia, como é bom estar na presença do nosso Deus.
diante da presença daquele que tudo pode, daquele que tudo criou, né? E como o nosso irmão falou, nós estamos aqui na semana que antecede a ceia. E estamos lembrando o quanto nós precisamos deste sacrifício bendito que o Senhor Jesus fez por nós. Porque nós somos falhos, fracos e em nossas fraquezas, mas o Senhor nos conhece. Aleluia. Diante de ti me derramo em oração, sem ocultar de ti a fraqueza do meu coração. Em tua presença teu bálsamo me cura, tua palavra me faz relembrar quem tu és. Magnífico, 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 Rei dos reis, adorado, exaltado, majestoso és, Senhor do meu viver. Em tua presença teu bálsamo me cura, tua palavra me faz relembrar quem tu és. Magnífico, 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 Rei dos reis, adorado, exaltado, Você pode se colocar de pé em adoração a Deus. Declare uma palavra de adoração, declare uma palavra de gratidão. Aleluia. Declare a tua adoração ao Senhor. Estamos sendo convidados a exaltar o nome de Deus com esse louvor. Vamos dizer que Ele é magnífico, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele é digno, que Ele é único, que Ele é perfeito. Exalte o nome do Senhor, aleluia. Ofereça a tua adoração particular neste momento. Reconheça que Ele é. Glória, glória. Exaltado, majestoso és, Senhor do meu viver. Aleluia, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele te mostrar o que Ele pode fazer em ti. Aleluia. Graças a Deus, Ele é magnífico, Ele é magnífico.
Não há outro igual, Ele é único. Bendito seja o nome do Senhor. Com essa adoração, com nosso coração grato a Deus, vamos estar recebendo agora a ministração da palavra. Nesta noite, o culto de ensino através do nosso pastor José Soares. Receba essa palavra que será ministrada, palavra que é poderosa para edificar a nossa vida, consolar, exortar e santificar para estarmos na presença de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Só quem está alegre diga amém. Que privilégio, que bênção estarmos uma vez mais na casa do Pai. E Ele tem uma palavra para você nesta noite. Com certeza, Ele vai falar contigo mais uma vez. Por favor, se você está com um exemplar da sua Bíblia, ou da Bíblia em suas mãos, abra comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 25 do livro de Mateus. Nós vamos ler um versículo em Mateus e depois nós leremos mais em outro texto do mesmo livro. Mateus, desculpe, é capítulo 11, verso 25. Sempre a gente usa o capítulo primeiro. Mateus 11, verso 25. Depois nós iremos para Mateus 28. Mas a princípio é o capítulo de número 11 de Mateus e o verso é o 25. Quem achou pode dizer amém. Depois, aproveitando ou usufruindo que estamos em Mateus, e por se tratar de um culto de ensino, nós iremos para o mesmo livro deste evangelista, aí sim iremos para o capítulo de número 28. Mas o 11 e o 25 nos diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Quantos pequenos tem aqui hoje? Amém? Mesmo livro, capítulo de número 28, nós iremos ler a partir do verso de número 16. Mateus, capítulo de número 28, verso 16 ao 20, encerrando assim este livro sagrado com esse assunto. E os 11 discípulos partiram à Galileia, noutra tradução para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis assentar nesta mesma alegria. Como ele falou que estaria conosco todos os dias, portanto, ele está no nosso meio nesta noite. Ele também disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí que está o segredo. Ele disse: eu estarei no meio deles. Não é o Maracanã lotado.
nem o antigo nem o moderno. Não é a arena lotada, não é o Castranhão lá em Fortaleza lotado, não é nenhum estádio lotado ou uma grande arena lotada, que ele pode estar presente. Se for no nome dele, essa multidão, ele com certeza estará. Mas se tiver 2 ou 3 crentes reunidos, ele também se faz presente. E eu já senti que ele veio no culto nesta noite. Portanto, eu lhe afirmei com toda a convicção, que é a certeza da vitória, ou a certeza absoluta daquilo que se está falando, que ele está conosco. Quando eu estava lendo alguns textos da Bíblia, me veio a intenção de nesta noite trazer uma palavra à igreja do Senhor e também os que se fazem presente e aqueles que nos acompanham. Nós temos o irmão Luciano, que está nos acompanhando lá na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, está recebendo a bênção lá. Temos pessoas nos acompanhando no estado do Ceará e assim muitas outras pessoas que falaram que estaria nos acompanhando nesta noite. Aliás, o Luciano falou que vai nos fazer uma visita. Vem lá do Santa Catarina nos fazer uma visita aqui. Amém? Dá para você dizer amém com um negócio desse? Eu coloquei um epígrafe neste estudo que eu preparei. Epígrafe é a mesma coisa que título. É um nome diferente só. Eu coloquei a sabedoria divina. Diga comigo, sabedoria divina. Então vamos pontuar. Queridos, a sabedoria divina, ou a que vem do alto, que é a mesma coisa, não se aprende em faculdades, ou em faculdade. A sabedoria que Tiago falou no capítulo 1, no verso 5, ele diz que quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lança em rosto. Ou seja, depois não fica dizendo, você sabe porque eu te ensinei. É da vontade de Deus que o seu povo seja o povo mais sábio da terra. Portanto, esta sabedoria que vem do céu ou divina, qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela pode receber. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso de número 3, que bem-aventurado, acompanhe comigo, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado, muito feliz, bastante feliz. Eu gosto mais da palavra muito feliz. Bem-aventurado, 1 ao 3, olha, Deus usando o profeta Joel. Bem-aventurado aquele que lê. Se parasse ali, ainda bem que é uma vírgula. Ai do meu pai, que nunca frequentou faculdade. Isso ele aprendeu lendo a Bíblia. Mas não para ali. Diz que os que ouvem também é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras da profecia ou desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo ou perto. Então quem lê é bem-aventurado, mas quem ouve também é bem-aventurado. Isto não nos dá margem para a gente continuar sendo leigo ou analfabeto. Mas o que nos alegra é que nós sabemos que as pessoas que não sabem ler, eles também são bem-aventurados, porque eles podem até não saberem ler, obviamente, mas eles podem ouvir, ou seja, eles podem mandar que alguém lê e eles ouvem. E aqueles que guardam também têm a mesma participação na questão da bem-aventurança. Eu me lembro, e ainda está vivo, já tem 90 e todos, um presbítero na cidade em que eu morei, irmão Altamiro Rodrigues,
Quem sabe alguém está até me acompanhando lá. Este irmão presbítero nosso, ele era analfabeto. Inclusive, nós temos um índice muito ruim, muito terrível no Brasil. Eu não estou falando para outras nações simplesmente, mas nós temos um índice muito alto de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, ou seja, sabe ler, mas pouca coisa. Então você que não conseguiu, você tem também a bem-aventurança que eu acabei de provar pela Bíblia, que se você ouvir e guardar, você tem a bem-aventurança bíblica. Este presbítero Altamiro, ele foi um dos grandes pregadores, e eu me lembro que a filha dele, ele pedia para a filha dele ler, lia uma vez, lia duas, lia 10, até ele decorar. Aí quando ele ia pregar, ele pregava cheio da unção divina. Às vezes a gente que estava na retaguarda, ou que estava de lado, ele abria a Bíblia tão bonitinho, que parecia que ele era um doutor em Bíblia. E tem mais, ele falava adequadamente e citava tudo certinho, de acordo com aquilo que ele ouvia. E pregava muito. Este presbítero, obviamente hoje, ele já tem 90 e alguns anos, obviamente já faz um tempão que ele não prega. Mas que ele era um homem cheio da graça, ele era. Portanto, esta sabedoria, ela vem do céu. E Tiago nos alertou, nos ensinou sobre isto. É claro que esta sabedoria é para quem pede. Porque Tiago disse que nós devemos pedir a Deus. Agora, se a pessoa acha que já sabe tudo, né? E hoje na pós-modernidade, nós temos doutores, e amém por isto. Nós temos pós-doutorados, ó que chique. Nós temos mestres, nós temos mestrados, e nós temos tantas pessoas que têm um QI muito bom, e isto é agradável e é excelente. Mas esta sabedoria que vem do céu, nós todos podemos ter. É só pedir a Deus. Nós temos um outro conceito sobre a sabedoria que só Deus dá. Quem sabe você não teve a oportunidade de frequentar uma faculdade. Essa sabedoria divina não precisa de você frequentar, porque Deus te dá para você. Quem não se lembra, ou quem pode lembrar daquele caso típico, muito conhecido na Bíblia, do homem mais sábio da terra? Lembra do nome dele? Eu vou lhe ajudar, filho de Davi. Ficou mais fácil também com a ajuda dessa, né? Bem fácil. Este moço, se a gente trouxer aos nossos dias, ele frequentaria as melhores, ele frequentou na época os melhores ensinamentos de então, daquele momento. Por quê? Ele era filho do rei. Ele aprendeu desde a infância. Tudo que se tinha de bom no ramo acadêmico, ele sabia. Mas a surpresa grande é que quando ele já toma posse do reinado para substituir o seu pai, o Davi, o que é que ele pede? O que é que ele pede? Sabedoria. Deus, que é bondoso, não dá só sabedoria. Ele pediu que queria sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Ou seja, transitar entre o povo de Deus. Saber conduzir. Saber quando dizer sim e quando dizer não. Nós como líderes, você que me acompanha, nós como líderes perante os nossos liderados, ministros, e para você, já que nós estamos
num culto de ensino, ministro é uma palavra bonita que inventar, porque a língua evolui para servo, tá? Ministro é servo. Então nós que somos ministros da palavra, nós que estamos sempre à frente, nós precisamos de ter uma palavra certa para um momento certo, sem aborrecer aquela pessoa. E isto nos nossos dias muito mais, porque nós temos pessoas de diversos níveis, e também a sociedade de então está enfrentando, não é só o problema da pandemia, nós temos aquele mal que já é conhecido como o mal do século. Lembra do nome dele? Eu nem gosto muito de citar, mas infelizmente é real, chamado de depressão. De primeiro, há 30 anos atrás, eu tenho mais de 30, quando quase não se ouvia falar nisto. Hoje tem gente que é depressivo, nem ele que é depressivo, ou ela, sabe nem por que é depressivo. Nem ele sabe. E está, às vezes, acometendo até adolescentes. Então, para esse tipo de pessoa, que é uma doença, aí é que nós devemos redobrar o nosso cuidado. O nosso cuidado na maneira de falar e de se expressar. Porque não se expressa só por falar. Por isso que eu coloquei os 2 pontos. Então, nós precisamos de ter esse cuidado. E voltando à questão de Salomão, Deus deu para ele a sabedoria. Quem não lembra? Que trouxeram, vieram 2 mães, me ajude. 2 mães, trazendo uma só criança. 2 mães com uma só criança. Uma dormiu, que Deus o livre. Ô mulher para dormir. Dormiu a ponto de matar o seu próprio filho. Está na Bíblia. A outra foi mais cuidadosa e ambas foram. Vocês conhecem a história. E isto foi um acontecimento bem no começo do reinado de Salomão. Trouxeram. Se eu tivesse lá, eu queria ver a carinha das 2. A mentirosa e a verdadeira. Aí a mentirosa já saiu contando o conto dela. E foi dizendo que aquela criança era dela, vocês conhecem. Mas Salomão, que agora já estava cheio da sabedoria divina, além da que ele já tinha, que eu acabei de falar, aí ele ouviu os 2 lados. É por isto que nós, como líderes e pastores e ministros, quando a gente for ouvir um acontecimento, uma ação, alguma coisa, um problema entre irmãos, nunca devemos ouvir só um lado. Nem a justiça secular, nem o delegado, ele julga um negócio desse ouvindo só um. Ele ainda, além de ouvir ambas as partes, é assim que se chama no direito, ele ainda quer testemunha. E às vezes ele ainda pede 3. E é bíblico, diante de testemunhas. Mas vamos voltar lá para Salomão. Aí a mulher com aquela cara, não sei de que jeito que ela se apresentou lá, contou. Aí ele ouviu uma e ouviu a outra. Naquele momento a sabedoria divina agiu em Salomão, porque ele havia pedido. O que foi que ele fez? Bom, já que é 2 mães e só uma criança, chamou um criado e disse: ó, passa a espada bem no meio. Pá. Aí uma fica com a metade e a outra fica para a outra. É claro, irmãos, que Salomão não ia fazer isto. Porque tem vezes, eu tenho 7 anos que estou pastoreando a igreja. Vai fazer agora em outubro. Mas já teve problemas que a pessoa traz para mim tão enrolado, que quando a pessoa começa a contar, eu digo: meu Deus, por onde é que eu vou ter uma palavra, uma solução? Porque se a pessoa trouxe até a mim, é porque a pessoa quer uma solução. Uai, como diz o mineiro. Mas Deus é tão bom, que antes da pessoa terminar, Deus já me disse: é assim
É assim, é assim. Aleluia. Dá ou não dá vontade de você dar glória a Deus com um negócio desse? Pois então. Aí Salomão disse, aí você leva a metade e a outra leva a outra. Aqui não era a mãe verdadeira. Disse, então, está feito. Mas a mãe verdadeira foi o contrário. Disse, não faça isso. Pode deixar levar vivo. Levar inteiro. Porque a mãe não queria ver o seu filho morto. Aí Salomão, que de bobo, não tinha nada. E se Salomão morasse em Curitiba, nos nossos dias, ele no mínimo seria meu cooperador. Que eu não sou bobo também, vai. No mínimo, presbítero Cassiano, eu convidaria ele para estar aqui. Quem não queria ouvir Salomão falando, irmãos? Quem não queria ouvir Salomão resolvendo um problema? Um homem desse, num quilate desse, eu chamaria, ó, claro, mandaria ele dirigir um departamento, tá? E aí ele disse, não, essa aqui que é a mãe. Entregue para essa aqui, que essa aqui que é a mãe. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Podemos conceituar também a questão do aprendizado e do ensino em alguns textos em que Jesus nos mandou. Por exemplo, coloca para mim aí, ó, mestre, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 15. Você pode dizer, pastor, mas isso aí é tema que eu já ouvi muita gente pregar. Sim, é verdade. E disse-lhes, ide por todo mundo. Fazer o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu coloquei esse versículo aí? É porque lá em Mateus, capítulo de número 28, que nós acabamos de ler, o mesmo Jesus que mandou pregar, ele disse, ide em Sinai. Ele mandou pregar? Mandou, sim, senhor. Eu poderia ficar 10 minutos citando o texto da Bíblia, aonde ele nos outorgou o poder de pregar o evangelho. Inclusive Paulo diz, como ouvirão, me ajude, se não há quem pregue? Mas esse é assunto para um outro dia. Mas o mesmo Jesus que incentivou, essa aí faz parte da comissão para pregar, inclusive isso aí não é só para presbítero, isso aí não é só para pastores, é para todo aquele que é cristão em Jesus. Tem alguém aqui dessa família? Então é com você que Deus está falando, é com você que está me acompanhando. Jesus disse que você deveria pregar, mas o mesmo que mandou pregar, ele disse, ide em Sinai. Tem mais, fazei discípulo de todas as nações. O que é fazer discípulo? É fazer seguidor. Aquele que segue. Discípulo é aquele que segue. Então, esse Jesus dá essa ordem para todos nós. Faça discípulo. Você que me acompanha, que é líder, você que é pastor, evangelista, que exerce algum cargo na igreja, saiba que assim como alguém lhe deu a oportunidade, eu, por exemplo, se eu estou aqui, é que o meu pastor, Wagner, me ajude, Tadeu, dos Santos Gabi, que é o pastor presidente da nossa igreja em todo o campo ministerial de Curitiba, me outorgou o direito de estar aqui. Então alguém investiu em mim, alguém me deu apoio, alguém está me ajudando. Então você faça isto também com os seus liderados. Como é que nós teremos pregadores se eu nunca mando ninguém pregar? Como é que eu tenho ensinadores para a igreja se eu nunca dou a oportunidade para alguém ensinar?
A não ser as irmãs aqui que cantam. Não sei se quando você nasceu, se você chorou ou se deu umas 2 notas musicais. Você também. Quem sabe tenha dito notas musicais. Né? Porque a única coisa que a gente, quando nasce, já nasce sabendo é chorar. E já do ventre já espernear. Principalmente quando é piar. Esperneio que é uma bênção. Pois então nós precisamos de fazer isto. Fazer discípulos. Fazer discípulo. Ensinando. E neste fazer discípulo, Paulo nos ensina sobre a admoestação. É um outro ponto que eu quero sintetizar com você. Ele fala da admoestação. O que é admoestar? É a mesma coisa que ensinar. Só que ele tem um caráter pedagógico de trazer mais pertinho. Pena que eu não, assim, bem pertinho, se sentar assim e ensinando. Porque Jesus mandou ou não mandou ensinar? Mandou ou não mandou? Mandou, nós acabamos de ler, uai. Pois então, este conceito é você chegar próximo, é como um conselho tutelar. Tem o mesmo sentido. Aí você diz que a pessoa não pode fazer A, mas tu que já está inspirado, ensina a fazer o A, uai. Ensina a fazer o B. Ó, você não faça isto aqui, ó. Né? Mas já que tu está dizendo que não deve fazer assim, ensina então como é que deve fazer. Isto é pedagogia. Isto é admoestar. É saber falar com mansidão. É ter educação. Tá bom? Isto que quer dizer. Vamos citar alguns textos em que a Bíblia nos ensina que a gente deve admoestar. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo 31. Vai lá, abençoado. Atos 20 e 31, já que você... Muito bem, obrigado. Ó, ali, ó. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei. Quando? Noite e? De vez em quando? Não. Ele não cessou noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Então é aquela questão mais próxima. Tem um caráter mais como se fosse de pai para filho. Me entendeu? Não é só um professor lá na faculdade ou na sala de aula que chega lá e copeia lá e pá. E se você acompanhar bem, se não acompanhar, você que se vire, faça em casa. Não. É diferente essa questão de admoestar. Essa questão de ensinar com mais perfeição. Atos, já que nós estamos em Atos 20, vamos para o 27, capítulo 27, verso de número 9. Atos 27 e verso 9. Olha ali, que benção. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo É óbvio que ali não tem como a gente entrar muito em detalhes, mas para você que eu quero entender que você é bom de Bíblia mesmo, quem sabe, se você não tem esta aptidão por ler a Bíblia, passe a fazer isto hoje. Passe a fazer isto hoje. Ali está falando daquela navegação, daquele navio que estava à deriva. Esse pessoal estava todo mundo meio que perturbado. Todo mundo achando que iriam morrer. Então Paulo entra com o caráter pedagógico, ensinando com carinho para que esse pessoal
tivesse paz na vida. Este é sobre esse assunto, eu não quero me detalhar muito sobre isto. 1 Timóteo, capítulo de número 2, 1 a Timóteo, é assim mesmo que a gente fala. Quando se fala de epístola, por ser uma palavra feminino, é primeira, porque é carta ou epístola. 1 a Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 a Timóteo 2, ali, ó. Olha que benção. Ademoesto-te. Quem é que estava falando isso? Paulo, que era pai de Timóteo, no sentido espiritual, óbvio, e no sentido também de ministério. Paulo diz assim: ademoesto-te, pois, antes de qualquer coisa, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Homens na Bíblia não está falando da questão sexual, macho e fêmea. Esta palavra é uma palavra que ganha bastante roupagem na Bíblia e fala da espécie, me ajude, da espécie humana. Porque uma vez alguém perguntou para mim, pastor, eu não era pastor, mas eu já aceitava a profecia na época. A pessoa falou, a irmã falou, pastor, a Bíblia diz que bem-aventurado, ela estava se referindo a Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o varão, né? Lá. Que não anda, me ajude, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando, de dia e de noite. Eu já sabia, obrigado, porque eu não afirmei, eu perguntei. Ela falou, pastor, eu já li tanto vezes na Bíblia, bem-aventurado o varão, e nós, disse ela. Então, a Bíblia fala da espécie humana. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 a Tessalonicenses, ou aos Tessalonicenses, melhor falando, capítulo 5, versículo 14. Paulo também está ensinando a essa igreja. Ele diz, rogo-vos, rogar, vocês sabem que é pedir com insistência. Rogamos-vos também, irmãos, que ademoestei os, meu Deus, mas os desordeiros? Mas é a Bíblia, irmão, que manda, ó. Console-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes para com alguns, para com todos. Até aquelas pessoas metidas a cabeça dura, você tem que ademoestar. Você não está lembrado de Mateus capítulo 5? Agora vem na minha memória. E isto é o Espírito Santo que nos faz lembrar que uma das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus é ser me ajude, bem-aventurado os pacificadores. Então, quando o camarada é meio rebelde, nós ainda temos que ademoestar, ensinando ele com carinho para que ele não venha, não se perca por total e não perca a sua salvação. Ainda temos alguns tópicos que nós podemos pensar, né, sobre a questão de a gente ensinar com mais próximo, pegando na mão, assentando-se. Vamos para Mateus capítulo de número 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Essa é a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria divina. 5, olha aí, Mateus 5 e verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2. Já que nós estamos ali, vamos, sei lá se você já leu a Bíblia hoje, então aproveita, ó. E abrindo a sua boca, os
ensinava. Aí está dizendo que ele vai dizer aqueles textos que, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Enfim, Jesus também ensinava. E o seu ensinamento, a sua doutrina, era com autoridade. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Olha ali. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quantas coisas ele vai ensinar? Todas as coisas. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, só não aprende quem não quer. Quem é metido à soberba. Deixa eu só lhe dizer que a soberba precede a... Me ajude. A queda. O que é preceder, pastor? É vir antes. A soberba vai precedendo, ela precede a queda. Todo soberbo cai. É questão de tempo. Então, esse Espírito Santo, ele é divino. Portanto, essa sabedoria aqui, ele que vai ensinando a gente. Ele é quem vai nos guiando. Ele é mestre. Jesus é o nosso mestre maior, por excelência. E ele quer nos ensinar. Porque é prazer dele que a gente tenha entendimento. Há um adágio popular que diz que o mundo de sistema, né? O mundo é um livro aberto e ensina até quem não sabe ler. Você vai aprendendo com o tempo, com a cultura, com a maneira de viver, com o jeito de ser, né? Dependendo do costume, né? Desde que seja bom, porque os maus costumes não fazem parte da nossa jornada. Mas eu estou falando dos bons costumes. Cada local, cada região, ela tem seus costumes. Né, irmã cearense? Cada lugar. E já que nós estamos num culto de ensino, e culto de ensino também é cultura. Amém? Então vamos ajuntar o útil ao agradável. Quantas regiões nós temos no Brasil? 5 regiões. Vamos comigo. Nós temos o norte, diga amém. Nós temos o sul, que é onde nós estamos, tem 3 estados, mas não vou entrar em detalhes. Nós temos a região sudeste, nós temos a região centro-oeste e nós temos a região nordeste, lá onde eu nasci. Só nessa região nordeste tem 9. Quantos estados eu falei? 9 estados. Só lá. Aqui nós temos 3. A região sul. O Brasil, nós temos 5 regiões. E nós temos... Quantos estados nós temos na nossa federação? Nem no chute. Vai que isso cai no vestibular, hein? Tu tem que me agradecer a Deus, porque eu estou te ajudando aí. É? Vamos, nem que seja no chute. Quanto? Mas aqui cearense inteligente, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. E eu sei todas as capitais. Não vou citar aqui, porque não é o caso, não há necessidade. O que eu quero dizer com isto? Desses 26 estados, é que cada lugar desse aí tem uma cultura diferente. Se eu chegar na sua casa, com exceção da irmã cearense, e dizer para você que é aqui do sul, eu vim hoje na sua casa, eu quero comer mungunzá. Você não vai saber nem o que eu estou falando, a não ser que tu seja filho descendente de nordestino. Basta dizer, eu estou a fim de comer peixe tu sabe, uai. Com um baião de 2. Te apurou de novo, como diz o curitibano. Te coloquei em apuro, né, irmã Vanessa?
Você não vai saber o que é baião de dois. Você vai pensar que é duas pessoas dançando, uai. Mas se tu chegar no Ceará, minha terra querida, lá é um prato típico, uai. É um prato típico. Então, cada região, eu não falei para você que culto de ensino também é cultura? Ela tem os seus costumes. Aí você vai pegando aquilo que é bom e guardando com tu. E aquilo que não é bom, tu deixa de lado, uai. Tu tem que pedir, nós temos que nos aperfeiçoar, porque o mundo está em movimento, inclusive a língua, ela também evolui. A língua também, ela está em plena evolução. Então nós precisamos, para encerrar, pedir a Deus em oração sabedoria. Nunca achar que a gente já sabe tudo. Deixa eu só ler para nós fechar aqui. Na Bíblia, você pode ter faculdade de Bíblia, você pode ter curso de oratória, curso de teologia, né? Você pode, isso é muito bom. Eu também vou me formar em teologia. Vou sim. Vocês não disseram amém, mas eu vou, né? Eu vou me formar em teologia, ué. Todavia, nós podemos pedir, além dessa sabedoria que a gente aprende no dia a dia, pedir também a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do dom da palavra, o dom da sabedoria. Pedir a Deus andar em contato com Ele, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Eu espero de alguma maneira ter lhe ajudado. E a partir de hoje, se a gente nunca orou, se você nunca fez esta oração, pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria do céu. Passe a fazer isto a partir de então. Porque aquele irmão que eu citei lá no começo, o irmão Altamiro, nós como adolescente, irmão João, você sabe disso, o adolescente ele é curioso, a gente também já foi adolescente, por incrível que pareça. Nós como adolescente, em 1900 e alguma coisa, nós ficava olhando. Às vezes ele colocava a Bíblia, como nós chamamos, de cabeça para baixo. Para ele, estava tudo bem. Tanto fazia estar para lá como para cá. Só que o homem tinha uma sabedoria divina tremendamente. Eu não quero que você me entenda e diz, não, a partir de agora eu vou ser bem relaxado. Não vou mais ler. Não, você tem que ler. Eu só estou falando que a sabedoria que vem do alto, a divina, todo crente precisa de ter. E aquele irmão era e é cheio da graça divina. Se coloque em pé, que eu quero orar pela sua vida e nós vamos nos despedir com a bênção apostólica para a glória de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Quem precisa da oração, levante acima das suas mãos. Glorificado é o nome do Senhor. Pai, despede a tua igreja na tua bênção e na tua paz. Todo o irmão, todas as irmãs que vieram nesta noite, aquelas pessoas que nos acompanham, Senhor, que a tua graça, que a sabedoria, Senhor, venha sobre a sua casa, sabedoria para discernir o errado do certo, aquela sabedoria que habitava no corpo diaconal da igreja primitiva, do capítulo 6 do livro de Atos, verso 3, quando a Bíblia diz que aqueles homens eram cheios de sabedoria. Pai, que esta sabedoria esteja sobre mim, esteja sobre nós, para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes de recebermos a bênção apostólica, que será dada pelo nosso presbítero, o presbítero da igreja, irmão Edberto, nós teremos a ceia, como o irmão já falou, no sábado, e nós vamos fazer da mesma maneira que no outro mês, no mês passado, o mesmo horário que seria do mês passado. Mas assim que o profeta fizer, que ele sempre o faz, com muita dedicação, o banner, nós vamos divulgar para que os irmãos venham e nós iremos dar uma palavra ali para que os irmãos que vão ser servidos nos seus respectivos veículos,
eles venham mais no segundo horário, porque até no primeiro horário ser consagrados os elementos da ceia, para que eles não fiquem esperando por muito tempo. Fui bem entendido? Vocês são o povo mais sábio da terra. Amém? Quem está alegre, diga amém. Estendam as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam não só hoje, mas sempre dentro de nossos corações. E todos digamos a uma só voz: amém. Deus abençoe.